Por favor, solicitamos que ocupem os lugares. Vamos dar início ao nosso evento Almoço do Empresário. Neste momento, convidamos para compor o palco a presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhora Ângela Costa. O excelentíssimo senhor ministro Paulo Guedes. O grande benemérito e vice-presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Marco Polo Moreira Leite, neste ato representando o Conselho Superior da CRJ. O benemérito e vice-presidente de Desenvolvimento Estratégico da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Antônio do Nascimento Brito. Para fazer a abertura, convidamos a presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhora Ângela Costa. Bom dia a todos. Eu vou pedir aos meus amigos para nós. Antônio, por favor. Por aí. Aqui é assim, né? A gente chama. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer da alegria que estamos hoje aqui e receber o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo, você realmente é uma honra para essa casa. Eu vou pedir a todos um pouco de paciência, mas eu tenho que citar alguns queridos amigos que estão aqui. Peço desculpas de não poder citar todos, porque eu acho que senão ia acabar até o horário do almoço, do jantar, e eu estaria falando. Mas eu agradeço a presença da Cristina Guedes, esposa do ministro, do nosso comandante Rocha, do 1º Distrito Naval, do 3º Comando, Major Brigadeiro Mauro Martins, o comandante, representando o Comando Militar do Leste, Coronel Queiroz, o secretário de Desenvolvimento de Economia, do Caio, o secretário de Turismo do Estado, Otávio Leite, o de Fazenda do município, César Barbeiro, o nosso querido presidente, eu ainda não citei o palco, mas eu queria cumprimentar também, representando o Conselho Superior, nosso Marco Polo Moreira Leite, obrigada. Também já cumprimento você, Antônio Nascimento Brito, nosso vice-presidente, que, em seu nome, eu vou cumprimentar toda a nossa diretoria, a nossa vice-presidência. Gostaria de agradecer ao deputado federal Vinícius Fará, que está aqui, ao desembargador José Martins, ao meu querido amigo também, Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil. Rubens, você vai receber minhas ligações. Com ordem do ministro. Ao presidente da Petrobras, eu acabei de vê-lo aqui, Castelo Branco, estava aqui, ao presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, ao presidente da SEDAI, Hélio Cabral, ao presidente do IBGE, Suzana Guerra, a presidente do IMETRO, minha xará, Ângela, ao presidente da ASIM, Aziz Chadid, ao embaixador Marcílio, ao presidente da OAB, Luciano Bandeira, ao desembargador Reinaldo Alberto, ao embaixador Prisco, à cônsul Evelyn do Canadá, ao presidente nacional do SEBRAE, Carlos Melles, que está nos honrando, o presidente da CNC, Roberto Tadros, ao presidente da SNA
e presidente e superintendente do SEBRAE, Antônio Alvarenga, ao presidente da CODIM, Fábio Galvão, presidente da FACERJ, Jesus, presidente da Souza Cruz, Leal Miranda, presidente das associações comerciais da Barra da Tijuca, Bangu, Bom Sucesso, Cabo Frio, Campo Grande, Ilha do Governador, Madureira, Jacarepaguá, Tijuca e do Saara. Tá? Cumprimento também Padre Omar pela presença e peço desculpa pela nominata, mas não poderia citar esses amigos queridos que nos prestigiam hoje. E dizer que é com enorme satisfação que recebemos hoje na Associação Comercial do Rio de Janeiro o ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro esteve em nossa casa ano passado, exatamente dia 21 de maio de 2018, acompanhando o então candidato Jair Bolsonaro, já como um homem forte da economia. Hoje, como ministro, Paulo Guedes nos visita com uma grande missão, responsabilidade e desafios, com muito foco, dedicação e ousadia. Nós, empresários, estamos muito esperançosos com a condução da política econômica. Precisamos reagir e retomar a confiança nesse país que tanto amamos e acreditamos. A paralisação e a falta de uma visão futura positiva não pode continuar. São 13 milhões de desempregados, queda nas vendas do comércio e da indústria. O nosso estado do Rio, sobretudo, vive um drama econômico e social sem precedente. E ainda não conseguimos sair dessa situação, por mais que tenhamos lutando. Está em suas mãos, ministro, a nossa esperança de um futuro melhor. E estamos confiantes, sabemos que você vai conseguir. Gostaria de ressaltar que hoje estamos recebendo mais do que um ministro, um cidadão, Paulo Guedes, que vamos homenagear com a comenda máxima de nossa bicentenária Associação Comercial do Rio de Janeiro, a medalha de Visconde de Mauá. O ministro não é só um empresário bem-sucedido, é principalmente um livre pensador. É, portanto, pelo conjunto da obra e por sua linha de pensamento liberal que nós lhe recebemos e homenageamos com esta medalha. A Associação Comercial do Rio de Janeiro tem 210 anos de existência. E é, por excelência, a Casa do Empresário. E o nosso patrono, para quem não sabe, é Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, que foi também um empresário extremamente bem-sucedido, comerciante, armador, industrial e banqueiro. E o pioneiro do pensamento liberal econômico, defensor da libertação dos escravos e do investimento no conhecimento e na tecnologia. Ou seja, quando estamos aqui pensando em conceder a medalha de Mauá, nos damos conta de que estamos honrando um defensor do liberalismo econômico. Não vou mais me alongar, porque sei que vocês não estão aqui para me ouvir, e sim ouvir o ministro. Queria agradecer mais uma vez, ministro, a sua presença e, nesse momento, lhe entregar a medalha bicentenária do Visconde de Mauá. Muito obrigada. Neste momento, a presidente da CRJ, a senhora Ângela Costa, entrega ao excelentíssimo senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, a medalha bicentenário Visconde de Mauá, em agradecimento à honrosa visita a esta Casa do Empresário. Quero agradecer, bom dia a todos, agradecer a medalha Visconde de Mauá, a Ângela, e agradecer aos amigos todos. Estou cheio de amigos aqui, eu olho e vejo Castelo Branco, o Rubem, o ministro, Marcílio, o Paulo de Tarso, amigos para todo lado. Então, me sinto em casa, agradeço a todos a oportunidade de termos essa conversa e eu queria começar com uma percepção que o resumo é vai dar tudo certo.
Eu tenho já essa percepção há algum tempo, e não é por mérito pessoal, é por acreditar numa historinha que eu vou desenhar para os senhores, que eu chamo sinteticamente de a dinâmica de uma sociedade aberta. Eu acredito no progresso da civilização ocidental e a síntese disso é democracia e mercados. E 2 dias atrás, até numa outra cerimônia, eu falava sobre 2 livros que orientaram um pouco, não só o título, porque as mensagens já são mais antigas, mas elas são ainda algumas contemporâneas. Mas eu citei 2 livros que eu acho interessantes quando nós íamos fazer o programa de governo. O programa de governo era O Caminho da Prosperidade, combinando O Caminho da Servidão, do Hayek, que conta a história do declínio das sociedades de comando central, que não são a tradição do Ocidente e que produziram guerras no século passado e levaram ao infortúnio muitas sociedades, e aqui, recentemente, um vizinho nosso, que é a Venezuela, além de causar o empobrecimento da Argentina e também a perda da dinâmica de crescimento da economia brasileira. A economia brasileira foi uma das economias que mais cresceu no mundo durante 30, 40, 50 anos do século passado, crescimento de 7,4%, acima do Japão, acima da China, acima de várias outras economias. E o Brasil foi perdendo dinâmica de crescimento, foi perdendo velocidade. Final do regime militar, início da redemocratização, já estava crescendo a 5,5%, depois de crescer muitas décadas, 7 e pouco. Depois 2,5%, e nos últimos 8 anos, 0,5%. Então, isso não é uma coisa rápida, isso não é um resfriado, e também não tem uma recuperação rápida. Não adianta achar que vai resolver tudo rápido. Mas vai dar certo, porque nós estamos fazendo agora o caminho inverso. Nós estamos fazendo o caminho inverso. O principal responsável por essa doença é o crescimento descontrolado de gastos públicos. Ele se manifesta de várias formas, quer dizer, no final do governo militar ainda, os gastos iam muito acima da capacidade de digestão da economia brasileira e eram financiados com reciclagem de petrodólares, governo Geisel. E começamos uma série de crises cambiais recorrentes, uma sequência de crises cambiais recorrentes, porque andamos rápido demais sem uma fonte de financiamento estável. Então começamos a ter crises cambiais recorrentes. Logo depois, no governo Figueiredo, que foi a Dilma dos militares, da mesma forma que a Dilma enterrou simbolicamente o dirigismo do PT, o governo Figueiredo foi a Dilma dos militares. Foi algo, os militares saíram pelas portas do fundo do palácio. O Figueiredo não quis passar a faixa presidencial para o sucessor. Envergonhado, porque a inflação subia, a economia travada, e, de novo, havia um autor, era o excesso de gasto do governo. Dessa vez com crédito subsidiado para a agricultura, no meio de um choque do petróleo, custos subindo, um choque de oferta, os preços subindo, e o governo financiando, conta aberta no orçamento monetário, o crédito agrícola, era praticamente jogar álcool na fogueira. Então, a inflação começou a subir e foi embora para 200%. Nos últimos 2 anos do governo militar, a inflação é de 150% e 200%. E entram os civis, políticos inebriados, economistas, alguns despreparados, outros inexperientes, começam a congelar os sintomas. É como o mito da caverna do Platão. Tem um dragão inflacionário andando lá fora, mas os homens reunidos em volta da fogueira olham para a caverna e só veem a sombra se movendo na caverna. Os reajustes de preços eram anuais, passaram a semestrais, passaram a mensais, passaram a semanais e passaram a reajustes diários. Tinha gente remarcando preço em supermercado, porque o preço subia ao longo do dia. Isso era um sintoma, isso era uma sombra na caverna.
Isso não era o dragão inflacionário que estava lá fora. O que os economistas inexperientes, alguns despreparados, outros, fizeram? E os políticos inebriados, em busca de populismo. Fala-se muito em populismo. Nós sabemos o que é o populismo. Sabemos o que é o populismo. Congelaram preços, quer dizer, congelaram a sombra na caverna. E o animal passeando ali fora volta e vamos a 5.000%. Aí, de novo, economistas, alguns inexperientes, outros despreparados, congelam outro sintoma. Os investimentos tinham um horizonte temporal de 1 ano, depois 6 meses, depois 3 meses, depois mensais, depois semanais, depois o país do overnight. Você poupa por 1 dia, porque amanhã você pode se arrepender e sacar rápido. O que nós fizemos? Congelamos outro sintoma, congelamos os ativos financeiros. A hiperinflação voltou, 2.000% dessa vez. Porque nunca o combate foi frontal ao responsável pelos desarranjos, que é o gasto público excessivo. Ele se manifestou de várias formas. Ele se manifestou sob crises cambiais recorrentes, ele se manifestou sob forma de hiperinflação, ele se manifestou sob forma, agora, de endividamento em bola de neve. Com o Plano Real, que foi tecnicamente perfeito na dimensão monetária, porém, não atacou o excesso de gastos públicos, logo depois, o Brasil é forçado a flutuar o câmbio, explodiu a frente cambial, a âncora cambial explodiu, porque âncora anti-inflacionária não é câmbio, e sim a dinâmica entre política monetária e política fiscal. O descontrole de gastos públicos continuou pressionando. E aí vem as outras disfunções do sistema. Se os gastos não param de crescer, você começa a aumentar impostos. Então, os impostos saem de 18% do PIB até 33% do PIB. E os gastos públicos vão a 45% do PIB no pico do governo Dilma. E a manifestação do desarranjo é o endividamento em bola de neve. Nós estamos tranquilos aqui, porque a inflação parou, mas a economia parou também. Porque subiram os juros, subiram os impostos, e a economia brasileira, literalmente, eu uso esse exemplo da baleia arpoada. Você enfia um arpão primeiro, são os juros altos. Depois você enfia outro arpão, são os impostos altos. Depois o excesso de intervenção. Até que aquele gigante que se movia, se debatia, sangrando, chega um momento ele para. E ele parou. Ele parou. E aí todo mundo quer agora, não, mas a economia não está respondendo à política. Eu falo, respondendo a quê? O que nós fizemos para a economia responder? Não fizemos nada. Agora, depois de 6 meses, é que nós aprovamos a reforma da Previdência. Então, começamos agora, podemos começar a esperar uma resposta. Porque não tínhamos feito nada. Você fala, bom, mas o governo não tinha feito nada, por quê? Ele faz, nós disparamos várias coisas ao mesmo tempo. Disparamos negociações que andavam há 20 anos com o Mercosul, a União Econômica Europeia. Estavam negociando há 20 anos. Por que não fechavam? Porque às vezes a Fazenda está a favor, o Ministério da Indústria e Comércio contra. Às vezes a Fazenda, a Indústria e Comércio a favor, planejamento contra. Dessa vez nós botamos tudo de uma vez só, sob uma orientação só. Não dá para um tocar axé, o outro samba canção, o outro foxtrot e o outro música clássica. A economia é uma. Ou você tem uma política econômica, ou você tem briga de ministro, empurra, desculpas para ficar parado. E aí você descobre que há lobbies importantes que controlam ministérios em troca de moeda política. Ora, nós fomos blindados politicamente pelo presidente Bolsonaro. Ele falou assim, olha, não há influência política, vamos escolher os times e vamos trabalhar. Não havendo isso, em 5, 6 meses saiu o acordo, estava parado há 20 anos. Esse é o acordo na frente externa. O nosso secretário de Assuntos Externos, Troirro, fomos 2 vezes à Argentina, eles vieram aqui, fomos juntos para a Europa, a coisa sai. Sai porque tem uma política definida e os lobbies contra não conseguem paralisar o nosso movimento.
Da mesma forma, nós disparamos em várias direções ao mesmo tempo, mas nós sabíamos o foco. O foco, a primeira e maior despesa, o buraco fiscal que ameaçava engolir a economia brasileira, é a dinâmica perversa da Previdência, é a bomba demográfica que existe no sistema previdenciário, no sistema de repartição. Porque um sistema de capitalização não tem bomba demográfica. As pessoas vão capitalizando seus recursos. E mesmo que faltem recursos lá na frente para alguém, como você está levando recursos para o futuro, ao mesmo tempo que você está levando promessas, é mais fácil você fechar o gap lá na frente. Se alguém ficar para trás e não conseguir o salário mínimo lá na frente, você completa. Você bota uma camada de solidariedade no seu sistema previdenciário à base de poupança. Agora, no sistema de repartição, não. Você leva promessas e não leva recursos. Então, essa desculpa de que não, mas a solidariedade, nós temos solidariedade. Agora, deixa o sujeito pelo menos tentar. Deixa o pobre pelo menos tentar o que o rico faz, que é capitalizar os seus recursos. Por que o pobre não pode tentar capitalizar também? Deixa ele tentar capitalizar, deixa ele pensar que é responsável pelo seu futuro, contando com a solidariedade de uma sociedade que não vai deixar ninguém para trás. Se ele cair, nós vamos buscá-lo, mas deixa ele tentar, deixa ele ter a dignidade de tentar, de mover seus recursos, ter essa mobilidade, cada ano ele pode transferir de um lado para o outro, alimentar uma nova indústria previdenciária nacional, que vai botar o Brasil para crescer mais rápido, que vai acumular poupança. Então, só tem vantagens. Só tem vantagens. Estamos indo nessa direção. É claro que nós vamos respeitar o Congresso. Nós pedimos um número aproximadamente de 1 trilhão, e o Congresso, estamos super otimistas, está passando um número bastante perto disso. Ao mesmo tempo, se ele aprovar que não há capitalização, não há capitalização. Mas se nós tivermos a oportunidade de oferecermos essa solução, ofereceremos. Acredito nessa dinâmica da sociedade aberta que eu estou descrevendo, que é um fenômeno mais profundo. Não tem a ver com salvadores, não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Tem a ver com esse processo mais amplo que está acontecendo. Nós começamos a redemocratização, o Estado brasileiro tinha um formato, eu chamo de um formato hobbesiano, Hobbes, Thomas Hobbes, é o Estado absoluto, ele cuida da sociedade. Os militares dispararam programas de infraestrutura através das grandes empresas estatais, Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Nuclebras, Portobras, dispararam as grandes obras e realmente construíram a infraestrutura brasileira. Esse é um Estado que responde a um comando central. Só que com a democracia vêm as exigências legítimas de uma democracia emergente. Ela pede gastos sociais, ela pede saúde, saneamento, educação, habitação popular. E nós nos perdemos quando não conseguimos fazer essa transformação de um Estado hobbesiano, de comando central, para um Estado descentralizado e com prioridades sociais. Nós nos perdemos, porque começamos a incluir os pobres nos orçamentos públicos, o que é muito meritório e foi muito bem feito, porém nos esquecemos de desmontar os privilégios e privatizar as empresas estatais, que era a infraestrutura, a infraestrutura antiga. Então, quando você começa a gastar na parte social, mas não reforma o Estado brasileiro, você vai para uma hiperinflação. Está todo mundo gastando mais. E os gastos indo para 20%, 30%, 40% do PIB, 45% do PIB. Porque nós não ousamos, não tivemos a coragem de transformar o Estado. Você mantém os privilégios antigos, a Bolsa Empresário no BNDES, mantinha os privilégios na Previdência Social, mantinha os subsídios creditícios, mantinha os mercados protegidos, a economia fechada, e, ao mesmo tempo, estende o cobertor dos recursos públicos para a área social, que é uma exigência legítima de uma democracia emergente. Então, nós não conseguimos processar isso e nos perdemos financeiramente.
Mas houve um aprendizado, um enorme aprendizado ao longo desse tempo. Em vez de congelar sombra nas cavernas, finalmente enfrentamos o dragão inflacionário, derrubamos, para descobrir que o Estado continua enorme e disfuncional. Um Estado que gasta muito, 40% do PIB, mas gasta mal. Primeiro grande gasto, privilégios nas aposentadorias contra as gerações futuras e contra os pobres atuais, que estavam, inclusive, ameaçados de perder suas aposentadorias. Então, é um gasto de péssima qualidade. Segundo maior gasto público, juros da dívida. Eu digo sempre, o Brasil reconstrói uma Europa por ano sem sair do empobrecimento. O Brasil gasta 100 bilhões de dólares por ano de juros da dívida. Por que essa despesa? Por que esse gasto tão ruim? São as digitais dos erros passados. Combater a inflação brilhantemente da forma monetária, mas sem o apoio da política fiscal. Então, o juro era 70% ao ano. Eu lembro porque eu estava do outro lado da cerca. Eu era um banqueiro à época, sendo regiamente pago só para financiar um governo perdulário, irresponsável financeiramente, que quer continuar gastando enquanto combate a inflação. Então, tem que pagar juros de 70% no primeiro ano, 60% no segundo ano, 50% no terceiro ano, 40% no quarto ano, até os juros caírem para o patamar responsável. Já passou tanto tempo que a dívida saiu de 800 bilhões para quase 5 trilhões. Então, estão lá as digitais. O governo gasta muito e gasta mal. Primeiro grande gasto, privilégios para a Previdência. Segundo grande gasto, dinheiro para rentista. O Brasil virou o paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores. Para que empreender? Para que criar empregos? Se você tem 30% ao ano de juros, 20% ao ano, 10% ao ano, mesmo hoje, 6, 7% ao ano de juros. A 6, 7% ao ano de juros, a dívida duplica em menos de 10 anos. Nós vamos de 5 para 10 trilhões. Alguns de nós vão estar vivos, mas nossos filhos estarão vivos. E o governo vai continuar gastando mal. O terceiro grande gasto é a máquina pública. 300 bilhões. Então, Previdência, 750 bilhões. Juro da dívida, 400 bilhões. Máquina pública, 300 bilhões. Então, deixa eu ver se eu entendi. Nós gastamos com o futuro do funcionalismo público em privilégios. Muito dinheiro, que quando você soma tudo, dá 700 bilhões, quando você soma também com a Previdência do regime geral. 700 bilhões. Então, mas a parte que nós tentamos corrigir foi justamente os excessos e privilégios do funcionalismo, de quem recebe mais. Então, gastamos muito com o futuro da máquina pública, gastamos muito com os erros cometidos em políticas públicas no passado, que são esses 400 bilhões de juros da dívida todo ano, e gastamos muito com a máquina pública também. Então, gastamos com o passado, com o presente e com o futuro da máquina pública. A máquina, dizia o Zé Padilha. A máquina. Você nasce e vai trabalhar a vida toda e pagar imposto a vida inteira para a máquina. Os privilégios da máquina, os altos salários, as aposentadorias da máquina, a corrupção na máquina. A eleição do presidente Bolsonaro foi: chega disso aí. Não dá. Vocês estão fazendo algo muito errado aí em cima. Eu descrevo isso politicamente com muita serenidade, eu acreditava isso antes da eleição e estou mais convencido ainda, por isso que eu estou absolutamente seguro de que vai dar tudo certo, é que isso é uma sociedade em amadurecimento. Nós somos uma democracia vibrante. Quando o establishment apostou no tempo de TV e negou o fenômeno Bolsonaro, sofreu uma rupção. Foi disruptiva a atuação das redes sociais. Ninguém é dono do Brasil. Não adianta juntar 5 ou 6, seja dono de canal de televisão, seja dono de banco. Não, ninguém é dono. É uma democracia. E quando um falha, o outro conserta. Se a mídia convencional falhou ao não perceber o que estava acontecendo, o establishment perdeu a decência. 2 vezes ele perdeu a decência ao longo desses 30 anos. 2 vezes em eleições. A primeira vez, quando nós fomos para uma hiperinflação.
o centro sumiu. Você se lembra? Doutor Mário Covas, doutor Aureliano Chaves, doutor Ulisses Guimarães. Sumiu o centro em 89, nas eleições diretas. Primeiras eleições diretas. O combate foi entre os dois extremos. Foi Lula e Collor. Eram dois extremos. Porque o centro perdeu a decência numa hiperinflação. Agora, o que aconteceu? A mesma coisa. O centro perdeu a decência numa hipercorrupção. Corrupção foi escalando. Primeiro era o roubo da Georgina, lá no INSS, depois os anões do orçamento, depois o negócio chegou à escala de bilhão. Agora o negócio chegou a dezenas de bilhões. Os centros perderam a decência. Vem a ruptura. Vem a ruptura. Vem alguém dizendo que está tudo errado, de um lado, e do outro lado, os ocupantes, os incumbentes, né, os que sofreram, entre aspas, o golpe. Não houve golpe nenhum, houve uma deposição legal, juridicamente perfeita, em cima de um crime de irresponsabilidade fiscal. Tem uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei foi quebrada, sofreu impeachment. A não ser que você diga que o Collor também sofreu um golpe, foi o primeiro presidente eleito diretamente e caiu por um Fiat Uno. Muito menos do que o que você andou tirando por aí, recentemente. Ou será que ele sofreu um golpe? E essa é a beleza do regime democrático. É que as instituições vão se aperfeiçoando. Quem era de centro-direita e votou no Collor, se sentiu golpeado. E falou, pô, esse cara caiu, primeiro presidente eleito, 1 ano e meio, 2 anos, eles derrubam esse cara. Por quê? Ah, não, porque estão roubando. Aí continua a roubalheira. Aí a democracia vem e derruba também a da esquerda. Então, derrubou a direita, derrubou a esquerda, criou uma ideia geral no Brasil, que é o seguinte, quem rouba, cai. Porque quando o executivo, o legislativo e o judiciário estavam alinhados no regime militar, não tinha muito problema de choque, né, entre as instituições. Aí você redemocratiza, os poderes teoricamente são independentes. O legislativo declara a sua independência quando faz o impeachment do Collor e reafirma a sua independência quando faz o impeachment da Dilma. Ele diz, olha, a direita e a esquerda, quem roubar está fora. Sofre o impeachment. Ou melhor, em linguagem menos vulgar, quem ofender a lei está fora. Só que quando ele declara a sua independência, o executivo compra o legislativo. Era o toma lá da cá, compra de sustentação parlamentar. Ora, uma democracia saudável, vibrante, tem que responder a isso. Isso é o que eu chamo da dinâmica de uma sociedade aberta. Não é centralizado. São as nossas inteligências espalhadas pelo Brasil. De repente, desperta o judiciário. O judiciário diz, olha, quem comprou e quem vendeu, cana para os dois. Foi um ex-presidente da República, foi um presidente do Congresso, da Câmara de Deputados. Quem comprou e quem vendeu sustentação parlamentar, vão os dois para quem cana. O que é isso? É uma sociedade aberta se protegendo, dizendo, olha, excessos serão controlados. Os poderes são independentes. E se um tentar corromper o outro, saem os dois. Isso é extraordinário o que está acontecendo no Brasil. Então, enquanto está todo mundo pessimista, assustado, porque tem um candidato isso, candidato aquilo, a minha leitura era completamente diferente. A minha leitura era o seguinte, eu vivo numa democracia vibrante, que mesmo quando os meios de opinião convencionais, mídia convencional, mesmo quando ela se perde, e ela tem uma influência enorme na opinião pública, mesmo quando ela se perde, negando um fenômeno que era visível. Cada cidade que o presidente andava, tinha 30 mil pessoas em volta dele. E a mídia pegando candidatos do centro e dando 3, 4 páginas de jornal, porque o cara vinha fazer uma palestra aqui, por exemplo. Aí tinha 3, 4 páginas no jornal sobre o candidato do centro. E o outro com 30 mil pessoas em volta andando por aí, não saía em lugar nenhum. Então, mesmo quando falha o quarto poder independente, surgem as redes sociais, as novas tecnologias e
atropelam a mídia convencional. E ela, para recuperar a sua credibilidade, tem que fazer um trabalho de volta. Tem que entender e ajudar. Então, quando me perguntaram ainda, durante a campanha, puxa, mas você não acha que é uma ousadia, é uma coragem sua de entrar nisso? Eu falei assim, não, eu acredito em 3 coisas que estão se confirmando. Daí a minha tranquilidade em dizer que vai dar tudo certo. Eu disse, olha, eu acredito em 3 coisas. Aí foi uma entrevista que eu dei, acho que para Veja, e eles me botaram até na capa, até para me jogar contra o presidente. Não, o presidente vai ser esse aqui, você vai votar num, mas é o outro que vai mandar, que não sei o quê. E eu falei, olha, eu acredito em 3 coisas. Primeiro, eu acredito no presidente. Ele é um homem de coragem, porque interesses serão enfrentados. 2, ele é um homem de coragem, de determinação, de princípios morais. Está todo mundo preocupado com maus modos. Está cheio de gente por aí com ótimos modos e péssimos princípios. É? O presidente é um homem de bons princípios. Ele realmente quer acertar, não aceita negociação, dinheiro, influência de política em economia ou de negócios em política. Eu tive várias demonstrações ao longo da campanha. Um dia eu relato com mais detalhes, mas me impressionaram bastante do ponto de vista do caráter do homem, né? Um dia eu conto em detalhes, tem 3 ou 4 episódios que me impressionaram, da simplicidade com dignidade. Ô, PG, ó, eu não falo inglês não, mas ó, fala para esse cara aí, se eu estou entendendo bem, você fala, ó, fala para pegar o dinheiro dele. Não, pode deixar, presidente, já entendeu. Eu já entendi, presidente. Pode deixar. Olha, com toda a gentileza, o senhor precisa entender que no Brasil, política e negócios não se pode confundir. Ô, PG, esse não tá indo com a força que eu queria, não. Esse negócio aí dá... Eu estou de olho aqui, o negócio, essa tradução aí sua também é esquisita. É aquilo que eu falei mesmo. Não, perfeitamente, presidente. Ó, o presidente está bastante irritado. Pela linguagem corporal, a pessoa já tinha percebido tudo, já tinha entendido tudo. E olha, era só uma tentativa de gentileza, não foi foi um negócio meio bobo, não foi, a pessoa estava querendo ser gentil, escorregou e falou uma besteira que dava a entender, quando foi traduzido para o presidente, dava a entender uma influência de política sobre negócio e negócio sobre política. E a resposta foi feroz. E aquilo me reforça, aquilo me anima. Eu falo assim, o homem tem dignidade para ser presidente da República. Não tem negócio de boas maneiras, não. Quando a coisa é de mérito, é de conteúdo, não tem zona cinza. É certo e errado. E isso me deu muito orgulho como brasileiro. Bom, então a minha primeira condição era o seguinte, um presidente que sabe o que quer. Ah, mas ele na economia, ele não entende. Aí eu fiz aquela brincadeira, se o economista brasileiro tiver 10, 15 anos para acertar, dá uns meses aí para o presidente, vamos ver, vamos acreditar nele, vamos ver. Era a primeira coisa. A segunda grande coisa que eu achava que era importante, a segunda condição que eu achava importante, e eu falei isso nessa reportagem, falei, olha, eu estou tranquilo porque eu acredito em 3 coisas, que na verdade era um pouco dessa ideia da sociedade aberta. Eu acredito que o presidente realmente vai apoiar os programas, estou confiando nele, é um homem de bons princípios. 2, eu acho que o Congresso vai fazer sua parte, eu acredito nessa dinâmica da sociedade aberta. Eu acho que a classe política brasileira também amadureceu ao longo desses tempos. E a nossa tese é uma tese antiga e tem se confirmado válida ao longo de séculos, porque há episódios desde o Império Romano, de overextension, você vai, controla, no final Roma está em chamas, Calígula promovendo suruba, o cavalo dele presidiu o Senado, porque era tudo imposto, extraído do resto dos povos. E aquilo implode por excesso de expansão de gastos públicos, excesso de impostos e falta de cidadania. Os regimes excessivamente centralizados e com gastos públicos excessivos corrompem a democracia, no caso romano, corromperam a república, e
levam as economias à estagnação. Esse era o caminho da servidão do Hayek. O Hayek dizendo, olha, o excesso de intervencionismo do governo vai degenerar o corpo político. Não tem nada mais óbvio do que a Venezuela. Nós estamos nesse caminho. Não é o caminho da prosperidade. É o caminho do declínio. É o caminho da Alemanha nazista também. Para não dizer que é só a esquerda o perigo, tem a direita também o perigo. Um capitalismo de Estado centraliza os poderes, corrompe a democracia, como foi corrompida a democracia alemã. Essa tentativa de centralizar a atividade produtiva tinha acontecido já na Alemanha ainda imperial. Se os alemães, com aquela disciplina toda, não conseguiram botar o correio para rodar, não conseguiram botar as ferrovias para rodar, e degeneraram, destruíram seu próprio regime democrático, posteriormente, em cima, porque, muito parecido conosco, nós saímos do regime militar, fomos para a democracia, os alemães saíram lá do regime também imperial e saíram para uma democracia de Weimar, fragilizada pelo excesso de gasto do governo. Foi muito fácil aquilo ali derrapar, ir para a hiperinflação. A reação foi exatamente igual como aqui. Vamos dar gastos públicos, expandiram bastante os gastos sociais. Degeneraram a política, porque quem controla a máquina pública, com 40%, 50% do PIB, controla o poder político. Aí você fecha a mídia, fecha o Congresso, fecha isso, fecha aquilo, no final você tem um capitalismo de Estado, seja de esquerda, seja de direita. De esquerda aí está a Venezuela. De direita aí você tem esses exemplos, como teve o Stalin lá atrás, como teve o Hitler, a direita e a esquerda. A degeneração vem pela economia. A economia centralizada, essa era a tese do Hayek. Esse mecanismo central, ele começa a degenerar a política e começa a degenerar a economia. Então esse era o caminho da servidão, o caminho do declínio. E, ao mesmo tempo, você tinha a história das economias que foram reinventadas pela liberdade econômica. Isso vem desde o Adam Smith lá atrás, mas os exemplos mais recentes, se você perguntar quem é o capitalismo mais selvagem desde Adam Smith, China. Estava sem encargo trabalhista, sem legislação trabalhista, sem previdência social, sem nada, mergulhou nos mercados globais, não é? Primeiro tinha mergulhado o Japão, eu dou sempre esse exemplo. O Japão é uma terra sem recursos naturais, sem petróleo, sem nada. E cada vez que nasce um japonês, o outro cai dentro d'água, porque o negócio é pequenininho lá. A China hoje é um exemplo interessante. A China nasce um chinesinho, eles botam logo uma TV plana nas costas e jogam o bebê no Pacífico. O bebê vem nadando até aqui e vende. Já nasce vendendo. Os caras saíram da miséria. 3,7 bilhões de eurasianos estão saindo da miséria graças às economias de mercado. E são inclusões sociais permanentes, não é voo da galinha, não é dar um check-in para cada um e 3 anos depois o Brasil está destruído, quebraram as estatais, quebraram as fundações, quebraram tudo, e aí falta dinheiro para o social. E nós vamos ter que acelerar as privatizações justamente para manter programas sociais e reduzir o endividamento, libertar-nos desses juros de 100 bilhões de dólares por ano, porque não tem graça gastar 40% do PIB, 45% do PIB, com privilégios previdenciários, máquina pública inchada e pagamento de juros para rentista. Não tem graça isso. Então, o nosso programa era, primeiro, um ataque frontal ao buraco negro fiscal, que era a Previdência. Ao mesmo tempo, estudando e preparando as privatizações estatais. E gente, inclusive, fazendo isso independentemente do programa de governo. A Petrobras é uma empresa independente, presidida pelo nosso Castelo Branco. Agora, ele sabe, preparado como é, que o petróleo vai ficar no fundo do chão lá, no fundo do mar hoje, né? Se ele não acelerar a exploração do petróleo. Pode ser que daqui a 20 ou 30 anos o carro seja elétrico. E aí o petróleo deixa de ser o combustível da civilização ocidental e volta a ser um vestígio fóssil. Sumiu o valor. E nós perdemos todo esse tempo, em vez de transformar isso em educação. Explorar rapidamente esse petróleo, puxar e transformar em educação, porque aí fica o capital humano. Vai embora o fóssil e fica o capital humano. Então o Castelo está lá e trabalhando a 1000 por hora para focar a Petrobras na extração do petróleo.
Ao mesmo tempo, ele fazendo esse foco dele exclusivo na empresa dele, ele começa a vender o que não interessa e nos ajuda a ir quebrando monopólios. Então, o gás natural custa $14 no Brasil, 1 milhão de BTUs, custa 7, 8 na Europa e no Japão, que não tem, importam da Rússia, custa 3 nos Estados Unidos. Por que custa 14 no Brasil, 13 no Brasil? Porque não tem competição. Aí nós quebramos um monopólio duplo. A Petrobras com o CAD se entendem e começa a quebrar o monopólio no refino e na exploração de gás, na exploração de gás, na distribuição de gás, quando vende a TAG, e cada vez que acontece um negócio desse, nós trombamos no cipoal nosso. Na hora que o Castelo ia vender, vem um parecer de um ministro Supremo, mas aí o Supremo se reúne, nós vamos visitando o Supremo vota compreendendo a importância da liberdade de uma empresa agir. Essa empresa tem que ter capacidade de gestão, tem um excelente gestor à frente, querendo fazer o que é melhor para a empresa, é melhor para o país, e de repente tinha um risco jurídico. E aí a Suprema Corte, essa é a história de uma grande sociedade aberta. A Suprema Corte, chamada a decidir, decide corretamente, porque eles são instruídos, leem jornais, estão acompanhando o movimento, ouvem tudo que está acontecendo. Isso é uma grande sociedade aberta, ela tem capacidade de proteção. Se o senhor presidente começa a fazer coisa errada, sofre impeachment, cai. Mesmo um governo enfraquecido, impopular como o Temer, pega a inflação em 11% e devolve em 3%, porque havia uma instituição já madura, o Banco Central do Brasil. Então, a gente aperfeiçoou o Banco Central de um lado, perde essa compulsão a controlar preço do outro. O Supremo surge e decide corretamente em questões importantes para nós. O Congresso vem e apoia a reforma da Previdência, com uma potência importante, está indo para o segundo turno, mas nós estamos confiantes de que vai haver uma decisão favorável. Na mesma hora que isso acontece, as taxas de juros longas futuras já desabam 100, 120 bases, quer dizer, o juro longo já começa a descer. Quando isso desce, a bolsa sobe, a bolsa subindo, os ativos existentes sobem de valor, começam os investimentos. Então, isso é uma dinâmica que nós vamos ter que recuperar, leva algum tempo, mas todos os sinais são, não sou eu falando isso. É toda a nossa inteligência descentralizada. E essa é a importância da economia de mercado. A força da civilização ocidental é a descentralização da inteligência. A descentralização da inteligência política, que nós chamamos de democracia, e a descentralização da inteligência econômica, que nós chamamos de mercados. Democracia e mercados. Quando você centraliza politicamente um, ou centraliza economicamente o outro, você está entrando em território perigoso. Centralizou. É a Dilma que vai resolver tudo agora. Política de energia, quebrou a energia inteira. Política de petróleo, quebrou a Petrobras também. O que mais que ela vai decidir? Não é ela que sabe. O conhecimento é disperso. Cada um sabe um pouco sobre alguma coisa. Quem acha que sabe tudo, morre cedo. Nós somos descentralizados. Tem coisa que nós estamos fazendo que nasceram no setor privado. Tem coisas que nós herdamos do governo anterior. Tem coisas que nós estamos trazendo. Mas o importante é botar as pessoas todas usando o melhor conhecimento possível na direção certa. E isso uma sociedade aberta faz. E isso está acontecendo. Então, o Supremo apoia, o Congresso apoia, o TCU está de olho e nos ajuda muito também. Não pode dar um passo, 2 passos, sem passar lá e falar, o que está acontecendo? Olha, isso nós estamos fazendo. Passamos lá, informamos, eles dizem, isso está ok. Ó, isso não está ok, isso precisa disso, isso precisa daquilo. Então, essas camadas de proteção existem. No Brasil são até excessivas e você vê que não seguraram nada, né? Nós destruímos Petrobras, destruímos Eletrobras, quebramos tudo com um grau de intervenção extraordinário. Então, nós vamos simplificar isso até para os próprios reguladores poderem enxergar melhor. Então, eu estou absolutamente convencido, nós estamos no caminho certo, a reforma da Previdência está andando e deve ser aprovada, confio no Congresso, o presidente da Câmara está fazendo um belo trabalho, o presidente do Senado vai fazer um belo trabalho também, estou seguro disso. O relator, o presidente da comissão especial, todos eles interagimos bastante, o que eles achavam que era importante, o BPC, rural, essas coisas eram importantes, atingem as classes mais baixas, isso foi extraído do programa,
com nossa compreensão, perfeito, quer dizer, se tem que cortar alguma coisa, que corte justamente o sacrifício nos mais frágeis. Há coisas que nós não gostamos, e é da democracia esse desentendimento, não era nenhuma agressão ao Congresso. Muita gente, o Paulo atacou. Não, ora, pelo amor de Deus, sou ministro de Estado, manda uma reforma de 1 tri 200, leva uma descascada de 300 bi. Eu tenho que ficar calado? Por quê? Eu tenho que falar alguma coisa. Ou eu não estou sendo transparente com a sociedade brasileira. Eu tenho que dizer, olha, o BPC está ok, é para pessoas que têm prejuízo físico, o rural está ok, é para pessoas mais pobres, isso é importante, nas cidades mais simples do Brasil, nas regiões mais frágeis. Não está ok mexer em regra de transição de funcionalismo público. O nosso objetivo era justamente corrigir isso. Eu não posso dar essa opinião? Eu posso dar essa opinião. Dito isso, eu respeito profundamente a decisão final que eles tomarem. Não tem problema. Está ok, vamos em frente. Então, eu acredito nessa dinâmica da sociedade aberta, cada um faz seu papel, não há mal-entendido, não há agressão, não há sentimento de que alguém foi contra. Não, cada um expressa a sua opinião e o resultado final será aceito e acatado e vamos em frente e vamos trabalhar. Então, eu estou muito confortável em relação a esse processo. As minhas expectativas estão se confirmando, primeiro, de que o presidente apoiaria, porque somos uma sociedade moderna, onde as opiniões são respeitadas. Ele blindou politicamente para nós podermos encaminhar os programas, mas é sensível à classe política, porque aceita os eventuais mudanças que a classe política faça nos programas. Nós estamos confortáveis com isso, estamos seguros dessa interação, primeiro, nos dando bem com todos os órgãos públicos de Brasília, perfeitamente bem, toda a equipe, não sou eu, toda a equipe, todo mundo vai estar lá. Volta e meia, eu pergunto, onde é que está, não sei o quê? Está lá no TCU. Fala quando sair para passar aqui para a gente conversar. Onde é que está? Não, está lá no Supremo conversando. Quando sair, passa aqui para a gente conversar. Então, estamos interagindo com o governo todo, em todos os seus poderes independentes. A segunda hipótese, que era justamente que o Congresso ia nos ajudar, está acontecendo. E a terceira hipótese de trabalho era justamente que a mídia vai entender e vai ajudar. Porque e aí vem essa observação minha a respeito desse negócio de hackeamento, etc. Quer dizer, vem cá, a pergunta é o seguinte, você pode, durante 30 anos, e é natural isso, você teve durante 20 anos um governo de direita, o regime militar, um governo de direita. Vamos dizer que foi um governo de direita, e durante 20 anos a esquerda ficou totalmente alijada. Aí começa a redemocratização. O que é absolutamente natural numa sociedade aspirante à democracia? É natural que todo mundo seja oposição àquele governo. Então, todo mundo é de esquerda. Então, o Brasil virou um negócio de esquerda. Todo mundo é de esquerda. Você tinha, quando votava, você podia votar na esquerda, centro-esquerda populista, era o Garotinho, na centro-esquerda reformista, era o Ciro, no centro-esquerda de punhos de renda, era o social-democrata Fernando Henrique ou Serra, assim, ou no centro-esquerda sindicalista, de chão de fábrica, que é o Lula. E você pergunta assim, tem outro candidato? Não, só eles. Aí você fala, não, isso é uma democracia. Eu falo, é uma democracia ainda aprendendo a andar, e pulando só numa perninha, só perninha esquerda. É a democracia Saci Pererê. Ela tem uma perninha, só pula nessa perninha. Tudo que eles fizerem está certo, qualquer pessoa que acreditar é de direita, radical, neofascista, pelo amor de Deus. Se continuássemos assim, eu concluiria que eu não estou vivendo uma experiência democrática de uma grande sociedade aberta. Aí, de repente, vem um candidato do outro lado. Aí o cara ganha. Pô, não, mas ele é isso, ele é aquilo. Vem cá, quer dizer que fazer continência, quando ele tinha 18, 20 anos, fazer continência no quartel não pode. Agora, fabricar a bomba, feito um outro presidente aí pode. Pô, eu tenho menos medo do cara que bate continência do que o cara que fabrica a bomba. Mas cada um é de um jeito, cada um tem lá seus medos, seus receios. Mas não tem nada errado em alguém, agora, de centro-direita, uma aliança de centro, conservadores, com liberais. Uma aliança de conservadores nos costumes e liberais na economia. Tudo bem. Faltava isso no Brasil. O que seria dos Estados Unidos se tivesse só democrata, não tivesse republicanos? O que seria da Inglaterra, aliás, já sabíamos, né? Porque a ilha estava afundada, estava submersa, antes de chegar a Thatcher. O que seria se tivesse só os trabalhistas? Tinha que ter lá os conservadores e os liberais.
O que seria da Alemanha se não tivesse a democracia cristã, tivesse só o social-democrata? Então, no Brasil faltava a centro-direita democrática. Então, estão surgindo partidos e alianças agora de centro-direita, não é só centro-esquerda mais. Então, eu estou absolutamente tranquilo. E eu já estava, durante o processo eleitoral, as pessoas, pô, como é que você está fazendo isso, fazendo aquilo? Eu falava, olha, ordem e progresso, está na bandeira, ó, ordem e progresso. O negócio está meio bagunçado, mas bagunçado como? Ordem democrática. Na ordem democrática, não tem esse negócio de quebrar trator, tocar fogo na propriedade dos outros, não tem isso não. Onde é que está escrito esse negócio aí, que se pode invadir propriedade dos outros, tocar fogo em trator, queimar a colheita, parar a estrada? Que história é essa? Eu defendo a ordem democrática. Eu tenho o direito de me mover, eu tenho um caminhão, eu tenho o direito de me mover. Eu quero trabalhar em algum lugar, eu tenho direito de entrar, não tem esse negócio de bloquear a minha entrada na fábrica. Que história é essa? Então, eu quero ordem democrática, ordem e progresso. Progresso são as ideias liberais. E aí vem a história. Nós não temos só a história do caminho da servidão, que é o declínio da sociedade, que é o Hayek. Nós temos também a prosperidade através da competição. Ludwig Erhard, o liberal que reconstruiu a Alemanha. É fascinante. Pega o livro e dá uma olhada. Ele abre o livro dizendo, olha, eu assumi a Alemanha. Ele escreveu o livro 8 anos depois, quando ele terminou o trabalho. E ele diz o seguinte, olha, eu entrei, um alemão, você imagina, pós-guerra, acabou tudo congelado, preço de pão congelado, faltando pão, evidentemente, faltando tudo e tudo congelado. Ele esperou uma noite para soltar os preços, porque se ele fosse conversar de dia, os americanos, ingleses, russos e franceses não o deixariam soltar os preços, porque o preço do pão ia explodir na hora que ele soltasse, tirasse o controle. Então ele esperou anoitecer e soltou o negócio dizendo, ó, liberei os preços. Quando de manhã o preço explodiu, de tarde já tinha baixado, porque buscaram o pão. Pô, um pão a R$3.000, você pega um avião, vai para Londres, busca e traz o pão, né? Na Alemanha era pertinho, né? Então surgiu pão de tudo que é lado. Na hora que ele descontrolou o preço subiu, 2, 3 dias depois estava tudo começando a normalizar. E aí ele disse que lutou 8 anos contra a social-democracia. 8 anos. Combate a combate para aprovar as coisas no parlamento. Difícil, pancado o tempo inteiro, tudo em nome do social, em nome do social. Os caras querem ajudar o social, mas não tem competência para fazer. Então o cara acaba destruindo o país, é o caso típico da Venezuela. Tudo para o povo, tudo para o povo. Pronto, o PIB agora é 10% do que era. Acabou. Os caras não têm competência para fazer o que tem que ser feito. Você precisa de eficiência, senão você não consegue ser generoso. Como é que você vai ser generoso se você destrói tudo? Então não existe essa incompatibilidade entre o social e o econômico, desde que você faça corretamente. Então, ele descreve isso no livro. Ele fala, olha, quando eu cheguei, um alemão tinha que trabalhar 1 ano para comprar um par de sapatos, 2 anos para comprar um terno e 20 anos para comprar a madeira do seu próprio caixão. Porque não tinha mais madeira, né? Quebraram tudo. Madeira era escassa. E 8 anos depois, a Alemanha ressurgiu. E ressurgiu forte, importante, em cima de políticas liberais. O Chile é a mesma coisa. O Chile estava destruído, mais pobre que Cuba. O Chile hoje tem uma renda per capita que é quase 2 vezes a do Brasil. Com economias, com medidas liberais, com abertura de mercado, abertura de economia. Porque quando nós dizíamos que tinha que abrir a economia, eles falaram, isso é bom para a economia grande, feito Estados Unidos, Alemanha, quero ver uma pequenininha. Aí o Chile abre, dá tudo certo. Ah, mas o Chile é muito pequenininho, eu quero ver... Pô, pelo amor de Deus, o negócio dá certo. Essas instituições têm tempos imemoriais. A ignorância acredita. O muito ignorante acha que são os americanos que inventaram o capitalismo. O ignorante acha que foram os ingleses, ali na Revolução Industrial. Quem conhece a história sabe que os fenícios comercializavam. Quem conhece a história sabe que a globalização já aconteceu no Mediterrâneo. Inclusive quando várias religiões foram substituídas pelo cristianismo, que era universal. O Paulo falava grego e o idioma, o aramaico. Ele falava grego e aramaico. Então ele
pegou aquilo ali e, com isso, ele papou o Mediterrâneo inteiro. Então, os caras foram convergindo religiosamente para uma religião única, depois, no Império Romano. O negócio foi... O Império Romano decaiu a República, mas a civilização seguiu. Como tinha acontecido com os gregos. Quando combateram Atenas e Esparta, Atenas era democrática, aberta, cosmopolita, comercializava. Esparta era militarista. É como se fosse a União Soviética, como se fosse a China de esquerda. E Atenas era como se fosse o mundo, os anglo-saxões do lado de cá. Uma era era o início da grande sociedade aberta, de Karl Popper. Ele remonta a história grega para começar a contar essa história da grande sociedade aberta. E Atenas era a civilização, Esparta eram os militaristas. Quando eles juntos ganham dos persas, que eram muito mais fortes, muito maiores, muito mais ricos. Mas os de cá eram mais civilizados, ganharam. Só que depois guerreiam entre si, no Peloponeso. E aí ganha o lado negro da força, ganha Esparta, que é a militarista, fechada, autóctone, independente, isolada. Bom, começa o declínio da civilização. E onde é que está a Grécia hoje? Tadinho. Sumiu na história. Por opção, por escolher paradigmas errados. Estava lá à disposição dela a maior tecnologia institucional, era Atenas. Destruíram aquele negócio. O Alexandre pegou aquilo e espalhou aquilo. Espalhou aquilo para a Ásia, levou para outros lados do mundo. Espalhou e começou a dispersão do conhecimento. Da mesma forma, quando caiu o Império Romano, também caíram, começaram a queimar as obras dos gregos, elas eram guardadas nos mosteiros, os clássicos eram guardados nos mosteiros. Escondiam, porque a barbárie estava queimando tudo. Mas o conhecimento foi arquivado e depois é desenterrado de novo, na Renascença. Então, os caminhos existem, os caminhos são conhecidos. A gente não tem que inventar a roda, a gente tem que fazer o que dá certo. Quando os chineses mergulham nos mercados globais, por que o Brasil está fechado? E aí você vem aqui para os nossos negócios. Quer dizer, você chega aqui, Mercosul, uma ideologia obsoleta, as economias todas fechadas, afundando, apostando quem afunda mais rápido. Vamos ver, o Brasil afundou bem. Não, mas peraí, a Argentina está afundando mais. Beleza. Bota a Venezuela aqui, porque afinal de contas ela afunda mais rápido que todo mundo. Então bota ela aqui no Mercosul também, ela tem o direito de entrar, pô. O cara afunda mais do que a gente, por que ele vai ficar fora? Mas ele está no norte. Não, mas é Mercosul. É sul no sentido de afundar mais rápido. Para o sul, traz a Venezuela. Então o presidente, quando começou o jogo, ele falou assim, olha, nós não vamos ficar no Mercosul se ele é um instrumento obsoleto, ideológico, da gente ficar negociando só com quem já está mais ferrado que a gente. A filosofia é boa. O presidente tem bom senso. Se você negociar só com quem é mais ferrado que você, quem se ferra é você. Né? Porque vai ser na média. Né? Agora, se você negociar com gente melhor, você vai melhorando, vai enriquecendo, vai trocando coisas. Então, eles vão para cima, presidente. Vamos fazer isso. Aí a gente conversando com os argentinos, ou negociamos com os europeus rápido, ou não tem mais conversa. Eles estavam mais assustados que a gente. Eu fui assustar os caras e já estavam assustados. Ou faz isso, ou eles não, estamos juntos. Certo? Inclusive, a gente devia ter uma moeda comum, quem sabe, lá na frente e tal. Já. Não, peraí, não, já não. Eu vou dar a mão para você, mas se eu botar você no barco, afunda os dois. Nós não fizemos a reforma ainda previdenciária nossa, o barquinho está balançando. Aí fala, vamos fazer uma moeda comum. Eles, agora. Não, peraí. Fica só segurando, mas fica fora do barquinho. Depois a gente conversa isso. Então, as coisas vão em alta velocidade. Está todo mundo querendo fazer o caminho da prosperidade, que era o caminho da servidão do Hayek com o caminho, com a prosperidade através da competição do Ludwig Erhard. E essa história de reconstrução pela liberdade é a história original dos anglo-saxões. Por que duas revoluções feitas quase ao mesmo tempo? Quer dizer, 1776, os americanos fazem a independência deles, sobem e enriquecem e viram a nação mais potente do mundo. E os franceses, que eram a potência do mundo, fazem também uma revolução extraordinária, Revolução Francesa, mas se perdem na história, botam um ovo filhote, que é a Revolução Russa de 1917, também, porque como é que os nobres ideais da Revolução Francesa degeneram no terror jacobino? E depois do terror jacobino, degeneram nas guerras napoleônicas.
A resposta está em Tocqueville, um liberal que diz, olha, a máquina está lá. Quer dizer, quando você centraliza em Versalhes, quer dizer, em Brasília, e você esvazia as outras instâncias de poder, quer dizer, os estados, os municípios, é mais importante botar uma peruca branca e puxar o saco do rei em Brasília ou em Versalhes, do que você cuidar da sua comunidade, que é o que os barões feudais faziam. Você vai se perder na história. E a França foi se perdendo, está até hoje lá rodando de um lado para o outro. O último suspiro foi se trancar com os alemães para atacar os americanos, fugir da força do dólar, se trancaram no euro e jogaram a chave fora. E toda vez que fica irritado, o alemão dá um teco na cabeça e fala, cala a boca e rema. Vai trabalhar. Entendeu? Então, o mundo está andando, As vítimas dos socialistas, as viúvas do socialismo, saindo da miséria, qualquer pessoa que estiver olhando da lua, está vendo o mundo melhorar. Indonésios, malaios, chineses, paquistaneses, indianos, todo mundo saindo da miséria, indo para os mercados globais. O Ocidente em crise, porque realmente competição machuca o mais indolente, o que não quer trabalhar, ou o que está abusando dos seus próprios excessos, fazendo seus excessos, abusando da própria ordem, que ele nem entende mais a ordem que o tornou rico. Ele não entende que o que o tornou rico foi acordar cedo, trabalhar, estudar, competir. Ele acha que o que o tornou rico foi o final da linha, o estado de bem-estar. Então ele acha que é por isso que ele é rico. Como o chinês não ouviu falar disso ainda, vende um móvel do século XVI, feito há 3 meses, numa feira de Milão, não é isso? Numa feira de Milão, onde os móveis franceses não são vendidos, porque esses são autênticos, são muito caros. E o chinês é muito melhor envelhecido do que o velho mesmo, que é meio sujo. Entendeu? Então, a Europa está atônita, sem entender direito. Um pula para fora, que é o inglês, quando ele vê aquela fila de imigrantes norte da África, mais os turcos, todo mundo querendo vir para a Inglaterra, e fala, ó, eu prefiro pular. Pô, mas está pulando o 14º, hein? Qualquer coisa menos isso. E pula. Vai se ferrar também. Vai cair no lugar errado. Mas está um desespero geral. Está um desespero geral. Nós precisamos entender isso e fazer o jogo certo. Então, reforma nossa da Previdência, eu acho que está andando bem. Baixar os juros da dívida é o nosso Salim, cadê ele? Ele estava por aqui, mas acho que ele se mandou, que ele tinha que ir para Belo Horizonte. Está lá. É o homem que está com a meta agora, está com um globo nas costas dele, tem que vender, tem que privatizar, tem que acelerar, está sendo ajudado, vai ser ajudado. E nós temos que justamente reduzir a dívida, nós temos que fazer como as empresas fazem. O Castelo está lá fazendo isso na Petrobras. Ele vende 2 ativos, paga os bancos e melhora o rating da empresa, o preço da empresa continua subindo, a empresa está cada vez melhor. O país é a mesma coisa, o país está carregando ativos, algumas estatais viraram focos de aparelhamento, não investem e não deixam o setor privado investir. Não é? Então, nós temos que vender esse troço. E isso custa, porque nós estamos com a dívida em bola de neve, crescendo do outro lado. Então, vamos vender esses ativos, vamos reduzir um pouco essa dívida. Daqui a 2, 3, 4 anos, em vez de gastarmos 400 bilhões de dólares, vamos gastar 300, gastar 250. Vai sobrar dinheiro para saúde, educação, saneamento, para as reais prioridades do povo brasileiro e da democracia, minha gente. Porque a democracia pediu essa reforma do Estado. A democracia, no fundo, pediu o seguinte, olha, deixa o setor privado fazer a infraestrutura pelos próximos 30 anos e vai fazer o saneamento, vai fazer saúde, vai fazer educação, vai fazer... Invista no capital humano brasileiro, no trabalhador brasileiro. E não ficar fazendo aí estádio, você vê, Copa do Mundo, você precisa de 8, você faz 10, precisa de 6, você faz 12. Não tem time na cidade, mas tem um estádio para 60 mil pessoas, então tem que dar show de rock toda hora lá, entendeu? E onde tinha público, que é esse aqui, Maracanã, beleza, você também quebra ele todo, reduz a metade o negócio, faz de lona para ter que trocar todo ano, né, a manutenção.
entendeu? Em vez de deixar como era, de cimento, que não precisava de manutenção nenhuma. Afinal de contas, o país é rico. Então, essa associação de pirata privado, que sabe que o caminho de Brasília dá mais retorno do que lutar em mercado, com o funcionário corrupto, com a criatura do pântano político, tem excelentes políticos, excelentes funcionários públicos. Eu estou convivendo lá em Brasília, tem caras espetaculares, tanto nos quadros públicos, espetaculares, cara que teria com muito sucesso na iniciativa privada. O cara vira sexta, sábado, domingo, a gente vai fazer essas medidas econômicas, o cara vira 3, 4 fins de semana seguidos, sábado, domingo, trabalham sem parar, são maravilhosos. Da mesma forma, políticos espetaculares, tanto os mais experientes como alguns jovens. Eu acho que são a maioria. Agora, todo pântano tem borboleta, mas tem também o sapo cururu. O cara é a criatura do brejo, o cara pula mesmo, o cara fede, o cara solta tinta preta, o cara é danado. Entendeu? Então tem de tudo lá. Mas eu acredito nessa dinâmica dessa grande sociedade aberta. O cara que se comporta mal vai perdendo voto, vai ficando mal na foto, e aí o Brasil vai purificando devagar e vai se protegendo. Então, eu termino dizendo o seguinte, dos nossos programas que nós lançamos no início, nós tínhamos 6 secretarias, que nós montamos exatamente com uma noção que trazíamos do setor privado, que é preserva o core, mas inova. Então, eu botei sempre um cara muito bom, jovem, lá da máquina, que conhece tudo, e um cara que vem de fora e quer inovar. O jovem que quer inovar, que vem de fora, ele não dá sossego para o burocrata que estava lá sentado. Ele inventa 10 coisas toda semana. Só que o sujeito que tem experiência não deixa o cara morrer atropelado. Ó, isso aqui é besteira, isso aqui é besteira, isso aqui nós já fizemos, isso aqui é besteira, essa aqui é boa, pode lançar. E tem o vice-versa. O cara também que já está lá há muito tempo, às vezes quer tirar um cochilozinho, o jovem vira e ó, corre aí, porque, pô, nós temos que fazer esse negócio aqui. Então, conhecer a máquina, que tem gente extraordinária lá, com inovar, eu tentei usar isso em todas as secretarias. E aí nós fizemos uma reforma administrativa relativamente simples, que é o seguinte, você ia na Fazenda, tem lá operações internacionais. Aí você vai no planejamento, tem lá operações internacionais, assuntos internacionais. Aí você vai no indústria e comércio, assuntos internacionais. E aí você vai no Ministério do Trabalho, assuntos internacionais, regras internacionais, não sei o que lá. Então, na verdade, um anulando o trabalho do outro. Quando um avança, o outro puxa para trás. Aí, quando o outro finalmente avança, um puxa de volta. Fala, você não me deixou avançar, eu também... Então, desmonta esse troço todo, junta isso tudo numa Secretaria Especial de Assuntos Internacionais. Pronto, então está todo mundo num negócio só. Ó, e a partitura é essa. Acabou. Todo mundo, de repente, em 4, 5 meses, tem circunstâncias evidentemente favoráveis lá fora, mas você vai dizer assim, pô, mas a guerra da China com o Trump também nos ajuda. Bom, isso está acontecendo há 4 anos, 5 anos, não é de hoje também. Claro que ajuda, mas é claro que também alinhar todo mundo numa direção só ajudou muito. Então, a Secretaria de Assuntos Internacionais fazendo isso. A Previdência, uma secretaria especial, o time é de excelente qualidade. Eu realmente tive muita sorte. Peguei muita gente boa. Então, o Assuntos Internacionais tinha alguém que já tinha conduzido a reforma trabalhista, que era o Marinho, ele agora conduziu a Previdenciária. Muito trânsito no Congresso, muito respeitado, uma pessoa eficiente, muito sério. Perdeu a eleição passada exatamente porque foi associado às reformas do mercado de trabalho. E extraordinária ajuda nos deu e consegue nos primeiros 6 meses também fazer um gol. Então, o Troirro conseguiu fechar esse acordo com a União Europeia e o Mercosul e o Marinho consegue praticamente essa aprovação junto com o Congresso da reforma previdenciária. Então, fizemos 2 coisas muito importantes ali. Aí, na Fazenda, a meta que eu dei para o secretário especial, que era o Valderi, a meta foi o seguinte, vamos fazer a sessão onerosa, porque esse déficit aí de 130 bi, pelo menos 100 bi nós vamos buscar na sessão onerosa. Pô, em 6 meses está concluída a sessão onerosa. E essa é outra vantagem também do governo. Não só eu tive a liberdade de montar um time muito bom em torno de mim, mas a relação com os ministros é muito boa. Para sair esse acordo internacional da União Europeia, foi decisiva a ajuda não só do ministro das Relações Exteriores, mas também a ministra Tereza Cristina da Agricultura, que é conhecida aqui da casa, todo mundo gosta, ela já tinha experiência como agricultora, depois ela teve a experiência como deputada,
E é extraordinária, extraordinária, nos ajudou muito, porque tem muitos itens sensíveis de agricultura na Europa. E é ali que ali é o foco da atenção. Então, ela nos ajudou demais. Da mesma forma, para fazer a sessão onerosa, que era importante para nós, nesse passo inicial para fechar o gap esse ano, o ministro Bento Albuquerque me ajudou muito também. Estava um negócio parado há 5 anos, todo mundo brigando com todo mundo. Na hora que eu me sentei com ele, começamos a trabalhar juntos, e aí todo mundo junto também, o Castelo Branco, preservando todos os interesses da Petrobras, tanto que nós arrumamos 100 bi, mas vamos ter que mandar uns 30 e tantos bi para ele pegou a parte dele. Ajudou, mas defendeu a empresa dele corajosamente até o final. Foi uma negociação difícil, dura, mas foi cooperativa, no sentido de resolver. Porque se nós não resolvemos, se a Fazenda não resolve com a Petrobras, fica mais 1, 2, 3, 4 anos sem sair o petróleo de baixo. Para você fazer os leilões, tudo isso, você precisava de um avanço nessa questão. Então, fizemos a sessão onerosa, 100 bi saindo do chão, e aí vamos fazer os leilões. Estima-se, quando o Bolsonaro não foi a Nova York, porque o prefeito lá não garantiu a segurança, nós acabamos indo a Dallas para ele receber um prêmio, foi excepcional para nós, foi muito bom. Porque chegamos a Dallas é o coração da indústria de petróleo e gás. E as conversas lá foram extraordinárias. Eles olham para o Brasil como a nova fronteira de petróleo e gás do mundo. Eles acreditam que as reservas... Eles acham que nós estamos sentados em cima do Oriente Médio. Eles acham que nos próximos 20, 30 anos, tem entre 500 e 900 bilhões de dólares que vão sair do chão. E isso é extraordinário, porque é isso que vai nos ajudar a fazer o Pacto Federativo e descentralizar recursos para estados e municípios. É como se fosse assim, o dinheiro vai sair do chão, né, o petróleo vai sair do chão, vira dinheiro e já desce descentralizado. Porque você não pode hoje puxar o cobertor, se você puxar o cobertor para estado e município, você quebra a União. Hoje está todo mundo com o cobertor curtinho. Mas esse dinheiro novo que vem, ele virá já de uma forma descentralizada. Por isso que eu acho que a conversa com o Congresso vai andar muito bem, porque interessa ao Senado e à Câmara descentralizar esses recursos. Então, nós vamos fazer o Pacto Federativo e a reforma tributária nesse segundo semestre. Além disso, então, a Fazenda, eu falei para vocês a parte externa, nós estamos fazendo esse acordo, fizemos esse acordo com a União Europeia, e vem semana que vem o Wilbur Ross, que é o secretário, é o primeiro secretário de Estado de Comércio americano que vem ao Brasil nos últimos, ele não vem desde 2010. Então é o primeiro que vem nos últimos 8 anos. E por acaso é alguém que vinha da indústria de private equity que eu conheço. Eu já tinha estado com ele 2 ou 3 vezes em assuntos privados lá fora, antes dele ser secretário de Tesouro e antes de eu virar o ministro da Economia. Então nós tivemos uma conversa maravilhosa, ficamos horas conversando lá, foi um espetáculo. Então nós vamos avançar com os americanos também. E o presidente realmente tem uma química com o Trump, porque os dois, apesar de ter a barreira da linguagem, a verdade é que os dois, quando eles fazem os movimentos dele, o outro sintoniza. O outro sintoniza. Os caras se entenderam super bem, entendeu? Você não precisa nem traduzir, um olha para o outro, já faz assim, já está tudo certo. Quando o cara traduz, os dois já deram um abraço, entendeu? Então o negócio lá vai andar também. Então a parte externa está indo bem, a parte da Fazenda está indo bem, vai entrar em campo a privatização lá com o Salim já está preparado, doido para entrar em campo. Você não podia disparar tudo ao mesmo tempo, embora todo mundo esteja trabalhando e avançando, alguns, como o acordo com a União Europeia e a sessão onerosa, esses são ganha-ganha. Mas imagina que você estivesse discutindo a reforma tributária e aí os estados falassem assim, olha, eu só aprovo isso se tirar não sei o que da Previdência. Ou então eu só aprovo a Previdência se me der não sei o que em estados e municípios. Então tinha coisa que você não podia misturar. Você tinha que andar rápido com a Previdência. Governador, tudo bem, governador? Não está atrapalhando, não. Vamos celebrar. Acabamos de falar aqui Acabamos de falar. O governador deu um passo à frente. O governador deu um passo à frente extraordinário. Eu falava, ó, nós estamos fazendo, andamos no petróleo, com a sessão onerosa, andamos na parte externa com esse acordo com a União Europeia, vamos disparar agora o canhão da privatização, mas o Salim já está à frente da meta. A meta esse ano era de uns
20 bilhões de dólares, ele já fez 11 ou 12 aí, antes da metade, na metade do ano ele já fez mais da metade da meta, e diz que vai superar a meta fácil. Ele está com 1 ou 2, eu sei quais são as cartas, mas não quero falar, para a gente pegar de surpresa também, todo mundo, vem coisa grande por aí, e vai ser bom, vai ser bacana, vai ser um sinal importante. Mas, eu estava só terminando isso, eu volto para o governador num minuto. Então, a Fazenda está andando, o planejamento, que era o antigo Ministério do Planejamento, ele virou Secretaria de Gestão, ele fez não só uma reforma interna, cortamos 21 mil cargos, vamos simplificar as estruturas, tem 280 fundos não operacionais, são fundos, para vocês terem uma ideia, assim, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, está precisando contratar a Força Nacional, precisa de uns 500 milhões aí para reforçar os quadros dele. Força de Segurança Nacional. Precisa de 500 milhões. Só que ele tem um fundo penitenciário que tem 1,5 bilhão, só que ele não pode botar a mão, porque o dinheiro é carimbado. O dinheiro é só para fazer penitenciário. Quem disse que ele quer fazer penitenciário? Quem sabe ele prefere privatizar as penitenciárias e pegar esse dinheiro para fazer a Força Nacional. Não pode botar a mão. Semana passada me liga o ministro Tarcísio, que é outro craque, espetacular. O cara vende 6 aeroportos. Nós estamos conversando aqui, já deve ter 6 aeroportos foram vendidos, enquanto nós estamos conversando aqui. O cara é craque, o cara conhece, o cara sabe o que está fazendo, é muito bom. E liga pedindo 60 milhões de reais. Aí vira e fala o drama, fala assim, Paulo, eu preciso de 60 milhões, né? Agora, deixa eu te dar uma informação. Eu tenho 30 bilhões congelados aqui, ó. Eu tenho um fundo da Marinha Mercante, eu tenho um fundo isso, eu tenho um fundo aquilo. O cara tem 30 bi, teoricamente, são para o que ele precisa fazer, que é a infraestrutura, mas ele não pode botar a mão, porque o dinheiro é carimbado. Seguramente, 20 anos atrás, juntou uma criatura do pântano, um pirata privado e um burocrata corrupto, e criaram aquele negócio. Os caras já morreram. Um mudou para a Rússia, levou o dinheiro todo, o outro morreu, e o outro se aposentou e está em Portugal, por exemplo. É só simbólico, pessoal. Mas o dinheiro está bloqueado. Ele não pode pegar o dinheiro. O dinheiro está bloqueado. Então, nós viremos aí com o Pacto Federativo, desbloqueando, desvinculando, descarimbando esse dinheiro. O Caiado, um extraordinário trabalhador, sério, bem intencionado, quer fazer o trabalho dele, está sem dinheiro, não consegue pagar a folha. Mas tem o fundo do Centro-Oeste, com 2 bi, 3 bi parado lá. Ele não consegue pegar. Nós temos que quebrar isso, descarimbar esse dinheiro para o dinheiro ir onde o povo votou. O povo vota no prefeito, vota no governador, e o dinheiro não chega neles, o dinheiro está bloqueado. Então, essas reformas, a lei de liberdade econômica, alguém para abrir uma empresa, tinha que passar na junta de comércio, junta comercial, depois passa não sei aonde, depois passa no bombeiro, depois passa aonde. Tem que visitar 7, 8 lugares para pedir licença, alvará, prefeitura. Agora é o contrário. Abra a empresa, não pergunta nada. Abre a empresa, contrata a pessoa. Você tem aí 1 ano, 2 anos para procurar uma agência, informa ela e elas que trocam informação entre si. Entendeu? Como é que você vai proibir um cara, deixar o cara 1 ano e meio correndo atrás para conseguir papel para poder abrir uma empresa? Está errado esse negócio. Então, a lei da liberdade econômica, que foi feita aí também pelo planejamento, está nessa direção. Então, tem dezenas de coisas. Nós anulamos tudo que foi aprovado em instituição normativa nos últimos 2, 3 anos. Em princípio, está anulada. Se for importante, aparece aí, conversa com a gente, quem sabe a gente recria. Porque são milhares. Eles criam milhares de coisas. A produção é de 600 por dia. Para você chegar, para ver onde chegou o manicômio tributário, por isso que vem a nossa reforma tributária aí, reunião com igrejas. Está na Constituição que igreja não pode, religião não pode ser tributada. Eu até brinquei, conversando com alguns, eu falei, mas peraí, canal de televisão, rádio, esse troço já virou empresa, não é só a igreja. Não, Paulo, mas vamos falar. Isso aí é outra conversa, vamos conversar disso também, mas vamos conversar do que acontece com a gente. Como não pode tributar, a Receita Federal manda um negócio dizendo o seguinte, olha, eu não posso tributar, mas eu quero só ser informado de quanto é que você ganha por ano. Aí o cara preenchia 1 vez por ano. Aí eles contratam empresas para fazer essa parte contábil e jurídica e administrativa para as igrejas. Contrataram. Aí o sujeito passa assim, agora nós queremos mensal. Aí o cara da igreja, opa, peraí. E se não informar, a multa é 40 mil reais. Aí o cara sai da toca, o pároco sai da toca e fala, olha, contribuição
o mês inteiro dá 3.500. Tira o coroinha, tira a hóstia, tira esse negócio, sobra 2.300. Aí a receita, aí eu não consigo mais pagar a própria empresa de assessoria. Foi a primeira vez que eu vi um sujeito, é a maior empresa de assessoria jurídica e contábil e tributária do Brasil. O sujeito foi levado lá pelas igrejas. O sujeito chegou e falou assim, olha, eu nasci lá no interior de São Paulo 30 anos atrás, eu vivo da receita. Quanto mais coisa ela bota, mais dinheiro eu ganho. Eu vim pedir, pelo amor de Deus, o seguinte, chega, porque eu não consigo cumprir mais nada, meu negócio está um desastre, porque era tanta coisa, eu fui crescendo, fui botando gente, fui assumindo compromisso. Agora é impossível eu atender. Todas as igrejas estão multadas, está todo mundo desesperado, está um quebra-pau danado, com os caras que não pagam imposto. Agora imagina os que pagam. Tá certo? Então o negócio chega a um absurdo total. Quando chega no absurdo, vai ser fácil simplificar. Se tem mais de 2 trilhões de contencioso e, ao mesmo tempo, tem 300 bilhões anuais de desoneração, o que quer dizer isso? Que o imposto é tão alto que 1/3 paga, 1/3 tem poder político, consegue ser desonerado, e o outro terço vai para a justiça, que é mais barato do que pagar o imposto. Se você baixar os impostos, some a desoneração, diminui o contencioso e aumenta a base tributável. Então, os sinais são realmente claros. Até o Marco Sintra é um efeito simbólico, porque ele defende o imposto único. Ele chegou lá, quando acabou de apresentar um pouco dos estudos que nós estamos fazendo, ele chegou no final e falou assim, olha, mas se convergir para isso, fizer aquilo, quem sabe daqui a uns anos a gente pode ter um imposto único. Aí o cara da Receita, o que acontece com a gente? Ele falou assim, acabou. No imposto é não declaratório, acabou. Nós não vamos lá. Nós vamos por um caminho um pouco mais, não é tão ousado, mas nós vamos usar um pedaço. Mas, então, a Receita está trabalhando nesse programa que vem aí, o Salim vai disparar os programas de privatização, a parte externa está avançando, a parte da Fazenda, concessão onerosa, avançou bastante, vem um reforço agora das privatizações, o próprio juros caindo 1% como caiu, numa dívida de 4 tri e pouco, são 40 bi a menos de juros já no ano que vem. Então, isso tudo já começa a repercutir bem, começa a botar a economia, começa a andar de novo. Temos também a secretaria, que era o Indústria e Comércio, virou Competitividade, Produtividade. É um pessoal bacana também, jovem, e cuja missão é botar o Brasil... Não pode a 8ª economia do mundo ser a 100ª, 30ª em facilidade de fazer negócio. 109ª, porque é assim, inovação, 100º, 30º lugar. Facilidade de fazer negócio, 109º. Não pode. A 8ª economia do mundo tem que estar no mínimo. Pior das hipóteses, entra 50 primeiro. 50, a gente não está nem pedindo. É só sair do 100º, 30º para 43º, uma coisa assim. Então, nós vamos nessa direção. E tem uma secretaria só para fazer isso. E é ali que acontece esse negócio de simplificar. Você hoje abre a empresa, em vez de pedir em 8 lugares, você abre a empresa agora na hora que você quiser e notifica depois. A mesma coisa a empresa estrangeira. Ficava 6 meses para conseguir abrir alguma coisa no Brasil. Agora fica 2 dias. Em 2 dias você abre um negócio no Brasil. Então, nós estamos avançando a toda velocidade. Agora, eu queria cumprimentar o governador aqui, porque nós fizemos também outras mudanças. Por exemplo, uma delas foi exatamente essa liberação de FGTS. Isso aí, na verdade, é uma transformação importante, porque, ao contrário do Temer, que soltou só as inativas, nós estamos mexendo em ativas e inativas. Ele soltou uns 44 bi, nós estamos soltando uns 42. Só que os 44 bi que ele soltou eram para 25 milhões de pessoas. Nós soltamos 42 bi para 100 milhões de pessoas. Por isso, nós botamos o limite. O Brasil é um país ainda empobrecido. Então, 80% dos brasileiros têm dívidas abaixo de R$500. O sujeito comprou um liquidificador de R$100, a dívida o juro foi comendo, foi subindo, o cara deve R$480. Então, se você bota um limite de 500, em vez de deixar o grandão ir lá e sacar, como tem um limite físico do saque, porque a gente não quer atingir a construção civil, porque se eu deixar sacar, eu deixo todo mundo sacar, eu pego o crédito da construção civil. Então, nós calculamos exatamente para não pegar na construção civil e pegamos os excessos. Por exemplo, FI, FGTS, deu dinheiro para a empresa campeã. Deu dinheiro para... Tanto que dizem, eu não sei de nada, mas dizem que boa parte do tráfico de influência andou passando ali pela Caixa. Dizem que teve gente importante que foi presa por isso, que o Lava Jato está correndo atrás de alguns e tal. Parece que passou coisa ali pela Caixa.
Então, você pega esse excesso que estava ali e fala, vamos devolver isso para o povo. Se está sobrando dinheiro para fazer besteira, vamos devolver esse dinheiro aqui para o povo, sem pegar na construção civil. Então, fomos lá, pegamos esse excesso, calculamos quanto é que você podia liberar, e falamos, em vez de um grandão ir lá e tirar, o cara tem 50 mil para retirar, deixa esse cara quieto aí, porque ele tem grana, e pega os caras que precisam retirar 500, né? E isso lhe dá um salário extra todo ano. Então, em vez de ser só inativo e uma vez só, é todo ano. Vai ter um 14º salário para toda a turma que tem salário mais baixo, que eles vão viver do próprio fundo deles. Nós estamos devolvendo para o povo, o dinheiro do povo está sendo feito besteira. Os caras, em vez de fazer besteira, roubalheira, confusão, devolve para os caras. O resto deixa ali na construção civil. Então, são tantos os abusos e erros que você mexe uma pecinha aqui, mexe a outra ali, a outra vai começar, a coisa vai começar a andar direito. E aí eu chego no outro assunto, que é o choque da energia barata, que também tinha duas possibilidades. Se eu não tivesse conhecido a coragem, a firmeza, a determinação do nosso governador aqui, eu não estaria tão animado. Mas o que acontece? Estávamos conversando, falamos, olha, tem esse plano aqui, nós vamos quebrar um monopólio duplo. Nós vamos quebrar o monopólio da Petrobras na exploração do gás, por um lado, na distribuição também, né? Justamente quando tem uma venda da TAG, o CAD avisou o presidente da Petrobras, o presidente da Petrobras falou, olha, eu quero mesmo ir para a exploração de petróleo, não quero ficar aqui controlando distribuição de gás e petróleo. Isso não é o core business da minha empresa. Então, aí vem a ANP também, a Associação Nacional de Petróleo, e fala, ó, isso aí é virtuoso, vamos trabalhar junto. Aí vem o ministro de Minas e Energia, o Bento, vamos trabalhar junto. E essa foi uma ideia dada por um economista amigo nosso, um Chicago Oldie, né? Eu digo que tinha os Chicago Boys lá do Chile, nós envelhecemos sem conseguir consertar o Brasil, mas os Chicago Boys consertaram o Chile. Então, nós estamos pegando os Chicago Oldies aí, está todo mundo ainda, tem nego fazendo operação de catarata, o outro está usando muleta, mas está todo mundo vivo e todo mundo aprendeu. Então, nós estamos buscando esse pessoal, tirando o pessoal, tirando da cadeira de roda, estamos buscando a turma. Porque são caras que pensam claro a respeito do que fazer com a economia. O pensamento é claro, o pensamento é profundo, e é principalmente testado. Foi a reconstrução da Alemanha, a reconstrução do Chile, a reconstrução da Europa Ocidental, a reconstrução do Japão, o Partido Liberal Democrata Japonês reconstruiu o Japão. Então, os exemplos são recorrentes. E agora os últimos exemplos. Os chineses estão vindo para os mercados, os russos estão vindo para o mercado. Você imagina, a Rússia, país socialista, bota imposto de renda, tarifa única, 14%. Pô, até o Gerard Depardieu, que fazia filme da Revolução Francesa, foi morar lá, pô. O cara falou, pô, eu faço filme da Revolução Francesa aqui, ele representa o Danton, né, no filme clássico da Revolução Francesa, vai lá, é guilhotinado e tal, junta a grana e sai correndo para a Rússia, porque paga menos imposto lá. Então, se os ex-socialistas estão mergulhando em mercado, simplificando impostos, o que nós estamos esperando para fazer? Não é? Então, conversando sobre um choque de energia barata, um Chicago Oldie, que é o Carlos Langoni, chegou e falou, Paulo, dá para fazer um negócio, uma revolução aí no setor de gás. Como é que é? Assim, 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 assim. E tinha uma turma também, não, vamos fazer, vamos chamar 26 governadores, vamos falar disso, vamos falar daquilo, a gente desenha uma agência central do gás, vai ser a Brasduto, nós vamos ter dutos de gás, vai ser o Gasdutobras, vamos fazer um negócio assim. Aí chega um economista, um Chicago Old, e fala assim, não é nada disso. Vamos pegar um governador que tem visão, que tem coragem, a gente fecha um acordo com ele, vamos lançar os dutos, porque hoje o petróleo, o Castelo fura o petróleo e sai o gás com o petróleo, os caras têm que tocar fogo no gás, reinjetar o gás, pô, é besteira. Deixa alguém botar um duto, puxa isso para a costa, derruba o preço da energia termoelétrica, derrubou o preço da termoelétrica, a própria Vale do Rio Doce já vem e fala, olha, se cair eu compro 30 anos de energia, se cair esse preço mais baixo eu compro 30 anos de energia. Por quê? Eu vou fazer o HBI. HBI parece que é uma liga qualquer, que é melhor que o aço, mais flexível, e em vez de eu exportar o minério a $17 a tonelada, eu exporto o HBI a $170 a tonelada. Pô, aí começa uma opção de música, né? Um falando assim, olha, bota o duto. Aí o governador chega e fala assim, ó, vamos nessa. Se aqui tem um Oriente Médio embaixo da terra, isso aqui devia ser o Texas, pô. Isso aqui devia ser rico. O Rio de Janeiro tem que ser rico, como Houston, como Dallas. Não pode ser uma cidade apertada. E o Estado tem que ser como o Texas, tem que ser rico.
tem um cara aqui que tem coragem para fazer isso. Vamos embora, vamos sentar, vamos fazer esse negócio. Aí botou uma secretária de energia lá, sua, Cristiana Pinho. A menina sentou e escreveu um negócio que a turma do meu lado estava aqui trabalhando no negócio, falou assim, ó, escreveu melhor que a gente. O negócio deles é melhor que o nosso, vamos adotar o deles. Um espetáculo. Então estamos avançando em alta velocidade e isso é muito bom para nós também, não é só para o Brasil, para nós, Rio de Janeiro. Para o Brasil vai ser o seguinte, na hora que entra esse choque de energia barata, a ideia é que hoje tem o gás companheiro, que vem da Bolívia, o gás companheiro é mais caro, porque ele é gás companheiro. Entendeu? Aí tem o gás, vem o gás. Nós gostamos da Bolívia, a Bolívia é amiga. O Evo Morales tem austeridade fiscal. O cara está lá há 10 anos, não tem bagunça lá fiscal, bagunça monetária não, o negócio está andando, é arrumadinho. O gás é companheiro porque a gente paga mais do que o preço que devia pagar. Então nós vamos conversar com os companheiros. Mas tem também o gás que eles descobriram lá na Argentina, que é o tal de vaca muerta, né? Tem uma vaca morta lá, porque eles dizem que é o pum da vaca que polui, né? Então acho que eles mataram a vaca e virou vaca muerta, tem gás que vem de lá. Então vem o gás de lá, vem o gás do pré-sal, vem o gás da Bolívia, começa a competição. Os dutos, competição também, porque a TAG já está privatizada, entre aspas, está vendida para o setor privado, não é mais monopólio de governo. Os governos estaduais vão abrir mão dos monopólios para distribuição de gás. Esse governador deu um passo adiante. Ele sabe que, em vez dele distribuir 10 e ele ter um monopólio, é melhor passar 1 zilhão pelo Rio de Janeiro pagando imposto. Em vez dele ser o dono, ele é o cobrador. Ele recebe, vai receber royalties, vai receber taxa de condução, vai receber tudo. Vamos avançar muito mais rápido. Vamos avançar muito mais rápido. Então, a participação do governador foi decisiva, porque na hora que o governador levantou, deu 2 passos à frente, 2 outros governadores saíram correndo também. Está todo mundo correndo agora. Então, e agora descobriram também mais lá, gás lá em Sergipe e Alagoas. Então, vai ter também para o Nordeste. Então, os cálculos do Langoni, que começou os estudos sobre isso, e depois a nossa equipe aprofundou, os cálculos são de que pode cair até 40% o gás em 2 anos. Isso é extraordinário, né? E 40% do orçamento do Bolsa Família é gasto com gás de cozinha. É verdade que esse gás é diferente, esse gás natural que nós estamos falando é diferente do outro. Mas a verdade é que quando sai o petróleo do chão, graças a esse avanço todo que nós vamos fazer, porque quando a própria Petrobras agora vende esse gás, em vez de queimar, ela também tem um lucro maior, tem um resultado maior, acelera a exploração de petróleo, que é o que o presidente da Petrobras está fazendo. Sai mais petróleo, e aí sai o gás também de cozinha, de botijão de cozinha vai sair. Então, esse boom na indústria de petróleo e de gás vai derrubar o preço da energia. E nós esperamos reindustrializar o país em cima de energia barata. Um país de dimensão continental como o Brasil assiste a sua indústria cair de 20% do PIB para 8,5% do PIB. Energia cara, muito imposto, tudo errado. Nós vamos reduzir, simplificar os impostos, botar uma energia barata e nós podemos reindustrializar o país. Os cálculos da turma lá são de que nós podemos conseguir mais 10% de PIB industrial ao final de 10 anos de energia barata. Quer dizer, então vamos supor que daqui a 2 anos você tem energia barata, em 10 anos você consegue reindustrializar o PIB brasileiro, uma parte do PIB brasileiro. Então, nós estamos animados, estamos confiantes nessa dinâmica da sociedade aberta e estamos seguros de que uma sociedade que funciona assim, descentralizadamente, com a economia de mercado, com a democracia, as instituições se aperfeiçoando, ao contrário do que a gente lê às vezes, caos político, não tem caos político. Tudo está funcionando, o Supremo está funcionando, o Congresso está funcionando, a Câmara de Deputados acabou de aprovar, quando voltar das férias aprova o resto, o Senado vai ratificar depois, ou pelo menos vai mudar, mas vai trabalhar em cima disso. Está tudo funcionando. Por que essa psicologia da destruição? Por que essa psicologia da destruição? Eu quero acreditar que eu estou numa democracia e que não é saci pererê, caminha com as 2 pernas, às vezes ganha um, às vezes ganha o outro. Será que quando o outro ganha, não pode? Vão gravar todo mundo até derrubar alguém? Peguei.
Você falou que vai dormir com sua mulher hoje à noite, vai fazer não sei o que lá, sexo selvagem. Pô, qual o ganho? Qual o ganho que você tem para uma democracia de invadir a privacidade das pessoas? Qual o ganho que você tem? Ah, peguei um cara conversando com outro aqui. Se é uma conversa não republicana, tudo bem. Mas não é isso que nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo uma tentativa de desestabilizar o governo. Isso é um negócio ridículo, patético. Patético. Está numa democracia, a democracia funcionando, tudo funciona direito, o cara perde a eleição, fica o dia inteiro tentando derrubar o outro. Vai trabalhar vagabundo, pô. Tá certo? Obrigado. Neste momento, convidamos o excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Wilson Witzel, para fazer uma saudação. Senhor ministro Paulo Guedes, primeiro quero dizer para o senhor que eu sou um obstinado por energia barata, obcecado por energia barata e que sou um dos maiores obcecados por privatizar. Assim que o Congresso fizer o marco regulatório do saneamento, nós vamos avançar ainda mais para a privatização da SEDAI e rumo à quebra do monopólio do gás. Quero dizer para o senhor, rapidamente, fazer a saudação a todos que aqui estão, com notícias boas. Nós conseguimos a publicação da redução do ICMS do QAV, uma construção nacional que reduziu em 7,5% para 7,5% no Rio de Janeiro, e várias empresas aéreas já estão nos procurando para iniciar novos voos para o Rio de Janeiro. Mais uma notícia boa. Nós estamos com um aumento real do turismo para o Rio de Janeiro em 18% nesse semestre. E com a ocupação... Pela segurança, aumento de segurança. O homem está investindo na segurança. Se tem alguém que não tem vida boa aqui nesse estado, é o vagabundo. Pode ter certeza disso. 18% aumento real do nosso turismo, mais de 60%, 65% da ocupação de toda a rede hoteleira. E na Serra, com os eventos que fizemos na Serra nesse mês, tivemos mais de 90% da ocupação da rede hoteleira em Petrópolis, Teresópolis, e com isso nós estamos mostrando que cada um dos hotéis do nosso estado é um poço de petróleo. Nós temos petróleo offshore e temos petróleo onshore. O onshore são a nossa rede hoteleira que está cada vez mais tendo a demonstração de que o turismo é o novo petróleo do Rio de Janeiro. Muito obrigado, seja bem-vindo, ministro Paulo Guedes. E obrigado a Anja Costa, nossa anfitriã, em nome de quem cumprimento todos os empresários. E quero agradecer também o nosso Eduardo Eugênio aqui, que está numa luta importante para modernizar algumas associações, né, de empresários, que, como eu tinha pedido, nós vamos tentar derrubar os encargos trabalhistas. E vamos pedir também que as classes empresariais deem um sinal. Se nós estamos cortando a gasolina de sindicato, porque é botar todo mundo para trabalhar, em vez de ficar com um caminhão de som na rua botando fogo, nós vamos pedir isso dos empresários também. O Eduardo Eugênio está atravessando uma pedreira, um corredor polonês, está numa briga lá para defender a gente. Como eu disse, tendo uns bons interlocutores como ele, o corte é menor, mas vai doer de qualquer jeito. Nós temos que cortar para dar o exemplo também, tá certo? Eu quero agradecer, ministro Paulo, o senhor realmente, além de toda a explicação da economia, nos deu uma aula de história fantástica. Então, muito obrigada. Governador, muito obrigada pela presença a todos, e o almoço estará servido no 13º andar. Obrigada.